Shalom, homens de honra. 25 de maio. Herança e legado espiritual. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, para o versículo do dia. O justo deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Provérbios 13, 22. O que esse Provérbios 13, 22 fala para nós aqui? O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. O homem bom não fala apenas de alguém rico, mas de alguém que vive com caráter, fé e temor a Deus. Temos que viver em fé e temor a Deus. O que esse pedacinho do versículo quer dizer hoje para nós? Entendemos que o maior legado não é material, mas é espiritual. Outro pedacinho do versículo. Deixe herança aos filhos de seus filhos. A herança verdadeira alcança gerações. Um exemplo de oração. Fidelidade, amor e princípios podem marcar filhos e netos por toda a vida. Oração e fidelidade, olha lá. Amor e princípios podem marcar filhos e netos por toda a geração, de geração em geração. Amém? Por isso que fala que é espiritual. Nosso legado. A herança e legado espiritual. Outro pedacinho do versículo. Nos dias de hoje, muitos deixam bens, mas poucos deixam valores eternos. O maior legado é ensinar a próxima geração a amar e servir a Deus. O maior legado que quer? Servir a Deus. Amar e servir a Deus. Como Ele nos amou e nos está servindo. Hoje, resumo geral de Provérbios. Nossas palavras, atitudes e fé. Está construindo uma herança espiritual para quem virá depois de nós? Olha lá. Tudo que fazemos hoje, nossas palavras, atitudes e fé, está construindo uma herança espiritual para quem virá depois de nós? Eu e você hoje temos que refletir nisso. Tudo que nós estamos fazendo, palavras, atitudes nossas, a fé, está construindo herança espiritual para as próximas gerações? Vamos refletir hoje nisso. Amém? Então é isso. Vamos então para a nossa mensagem do devocional. Vamos lá então. Toda família carrega uma herança. A Bíblia nos ensina que devemos valorizar e cuidar da herança que nos foi dada. O sobrenome que você carrega tem uma história, e Deus honra essa linhagem. Mesmo quando uma herança parece perdida, é nosso direito reivindicá-la. Podemos orar e declarar: Senhor, eu reivindico a herança que foi perdida pela minha família, por gerações passadas, e tomo posse das promessas e do legado espiritual que o Senhor tem para nós. Deus nos dá o direito de restaurar e viver aquilo que foi interrompido no passado. Seja uma herança espiritual, familiar ou material. Cada nome carrega um propósito divino. Assim como é importante entender o significado do nosso nome, também é importante buscar a herança familiar. Quando compreendemos a herança espiritual que recebemos, podemos usá-la para impactar outras pessoas. Deus tem um propósito para cada sobrenome e uma missão para cada geração. Reivindique a sua herança e viva o legado que Deus preparou para você.
ver Provérbios 3, 22, o que nós lemos lá no começo. Então vamos reivindicar essa herança. Eu e você hoje temos que reivindicar a herança que nós temos pelo nosso sobrenome. Amém? Vamos declarar essa herança, que nem fala aqui no texto. Senhor, eu reivindico a herança que foi perdida pela minha família, por geração passadas, e tomo posse da promessa e do legado espiritual que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos declarar isso hoje, a herança que está perdida. Amém? Seja ela material, espiritual, como fala no texto aqui. Vamos declarar isso hoje. Eu e você. Porque a herança já tem, Deus já deu para nós a herança. A herança foi dada já para nós, perante nosso sobrenome. E vamos declarar que não está perdida essa herança. Amém? Então é isso. Para que nós podemos deixar esse legado de geração em geração. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa palavra lá na frente. Amém? Quero, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, eu lhe agradeço pela herança que me foi dada e pelo legado espiritual que a minha família carrega. Ajude-me a honrar o que recebi, a restaurar tudo o que foi perdido. Que eu possa viver de acordo com o propósito que o Senhor tem para mim e para a minha família. Amém. Pode abrir os olhos. Vamos agradecer a herança que Ele já nos deu, e o legado espiritual pela nossa família que nós carregamos. E honrar o que recebemos dele, que foi a herança que Ele já nos deu, perante nosso sobrenome e nossa família. E restaurar tudo que foi perdido das nossas famílias. Amém? E viver de acordo com o propósito que o Senhor tem para mim e para a minha família. Olha lá. Só que vamos declarar. Senhor, eu reivindico a herança que foi perdida pela minha família, por geração passadas, e tomo posse da promessa e do legado espiritual que o Senhor tem para nós. Olha lá, o legado espiritual. Lembre-se, não é só material, é espiritual também. Amém? Mas vamos declarar, para que nós possamos deixar esse legado para nossos familiares, para as gerações futuras. Amém? Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Provérbios 13, verso 20 a 23. Provérbios 13, 20 a 23 diz assim para nós. As companhias moldam nosso legado. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. A nossa herança espiritual também é construída pelas pessoas com quem andamos, pelo ambiente que nós estamos. Hoje, muitos estão sendo influenciados por amizades, conteúdos e ambientes que afastam de Deus. Quem anda com pessoas cheias de fé, caráter e temor ao Senhor, cresce espiritualmente e deixa um legado saudável para a próxima geração. Olha lá, vamos ver quais ambientes nós estamos andando. Porque depende do ambiente, estamos se afastando de Deus. Amém? Temos que cercar de pessoas que estão no mesmo propósito que nós, andando em fé, caráter e temor ao Senhor. E crescendo espiritualmente. Temos que andar com essas pessoas, para que nós possamos o quê? Deixar um legado saudável para as próximas gerações. O que nós devemos aplicar hoje, nesse pedacinho do versículo de Provérbios? Precisamos escolher bem quem influencia a nossa casa, nossos filhos e nosso coração. Olha lá, precisamos escolher bem quem influencia a nossa casa, quem está frequentando nossa casa, nossos filhos e nosso coração. Isso fala no versículo 20.
Verso 21, versículo 21 diz assim: o pecado deixa marcas, mas a fidelidade deixa recompensa. O infortúnio persegue os pecadores. O que quer dizer esse pedacinho? Toda escolha gera consequências. Uma vida longe de Deus pode destruir famílias, valores e gerações. Mas quem permanece fiel ao Senhor constrói um legado de honra, proteção e bênção. Olha lá. Toda escolha gera uma consequência. Longe de Deus pode destruir o quê? Pode destruir famílias, valores e gerações futuras. Mas quem permanece fiel ao Senhor constrói um legado de honra, proteção e bênção. A quem? As futuras gerações. Hoje devemos aplicar o que nesse verso 21 aqui que fala? O que fazemos hoje pode abençoar ou ferir espiritualmente nossos descendentes amanhã. Então não é só material que nós podemos ferir, espiritualmente também. Verso 22 do versículo fala assim: a verdadeira herança vai além do dinheiro. Olha lá. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O que quer dizer esse pedacinho do versículo? A maior herança não é apenas material, mas espiritual. Fé, princípios, caráter, oração e exemplo. Dinheiro pode acabar, mas um legado espiritual permanece por gerações. Olha lá. E essas gerações, o que é o espiritual? É a fé, é a oração. Temos que deixar esse legado para nossas gerações. Não só o bem material e o dinheiro. Aplicação de hoje, nesse versículo. Filhos precisam mais de pais que ensinam a amar a Deus do que apenas pais que acumulem bens. Olha lá. Temos que ensinar nossas gerações futuras a amar a Deus e servir a Deus. Amém? Verso 23. Deus honra até os pequenos recursos. A terra não lavrada dos pobres produz alimento em abundância. Outro pedacinho do versículo. Deus mostra que mesmo quem tem pouco pode produzir muito, quando há sabedoria, justiça e temor ao Senhor. Um lar simples pode gerar filhos fortes espiritualmente. Olha lá. O que nós devemos aprender hoje? Não é o tamanho dos recursos que define o legado, mas é a presença de Deus dentro da casa. Olha lá. Quando você coloca Deus no centro de tudo, as coisas mudam. Amém? Tanto em nós, de dentro para fora, como no ambiente exterior. Nossa casa, nosso lar, nossa aparência. E a conclusão desse versículo, Provérbios 13, 20 a 23, diz assim, no contexto geral. Herança espiritual é aquilo que deixamos no coração das próximas gerações. A herança espiritual é o quê? Aquilo que deixamos no coração das próximas gerações. Nosso exemplo, nossas escolhas e nossa caminhada com Deus falarão mesmo depois que partirmos. Olha lá. Nossos exemplos, nossas escolhas, nossa caminhada com Deus falarão mesmo depois que partirmos. Olha lá. Porque é espiritual. O maior legado é ensinar alguém a permanecer nos caminhos do Senhor. Amém? Então, o maior legado que é nós ensinarmos as futuras gerações a andar no caminho do Senhor. Ou qualquer pessoa que nós transformamos. Ganhamos almas para a igreja. Acompanhamos essa pessoa que nós ganhamos a alma para a igreja. Não abandonar. Tudo isso é o legado que nós vamos deixar aqui.
Lembre-se, a herança não é só material, é espiritual também. E o legado que nós temos que deixar o que é? É ensinar as próximas gerações a amar e servir ao Senhor e permanecer no caminho do Senhor, as futuras gerações. Tanto a minha quanto a sua. Amém? Então é isso que fala para nós hoje, Provérbios 13, 20 a 23, a explicação. E como diz o texto aqui, temos que declarar as heranças perdidas, tanto espiritual quanto material. Temos que reivindicá-las sim. Amém? E a frase final do nosso devocional hoje é essa. Reivindique a sua herança e viva o legado que Deus preparou para você. Olha lá, vamos reivindicar essa herança. Nós achamos que está perdida a herança, mas não está. Deus está falando aqui, ó, reivindique a sua herança e vive o legado que Deus preparou para você. Deus preparou um legado para mim, como preparou para você também. Vamos reivindicar essa herança, tanto espiritual quanto material, para que nós possamos deixar um legado para nossas futuras gerações. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje e abençoado. Quero que o Senhor revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés, com a armadura que Ele já nos deu, como fala em Efésios. E cubra você e sua família com o sangue dele também, para que nenhum mal possa entrar em você e em sua família, onde você estiver. Amém? Fui.